Olá, excelentes, tudo bem? Quanto rendeu R$ 10.000 no Fundo Imobiliário MXRF11? Um dos fundos mais queridinhos dos investidores, e eu considero este fundo um fundo que é praticamente uma escola de educação financeira para você que quer colocar ali o seu primeiro pezinho na renda variável sem correr muitos riscos e começar ali com apenas R$ 10. Nesta aula, nós vamos fazer este cálculo, quanto que rendeu 10 mil nos últimos 12 meses no MXRF11. E hoje também eu vou responder a pergunta do Leonardo Macedo, que deixou esta pergunta lá no Instagram, tá? E eu prometi para ele que iria fazer um vídeo respondendo as perguntas. Ele perguntou assim, olha, como está distribuído a composição do MXRF11? Em qual categoria ele está inserido? Qual o maior risco que pode ter neste fundo? Então, Léo, se prepare, assim como todos os excelentes, pegue papel e caneta, porque está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas, já assistiu outros vídeos, mas ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Por quê? Se inscrevendo, isso é totalmente gratuito. Você ativa as notificações desse sininho que fica balançando aí, e aí eu publico uma aula aqui, o YouTube te avisa aí, você não perde nenhuma aula de excelência no bolso para você. E aí, Leonardo, será que o MXRF11 está pagando bem seus dividend yield, seu dividendo, din-din, que está caindo no bolso? Será que está sendo legal aí para os investidores? Então, vamos lá. Nesta aula, vamos fazer este cálculo de quanto rendeu 10 mil, trazer todas as informações sobre o MXRF11, tá? Então, bora lá. Leonardo, responder essa pergunta, como que está distribuído a composição do fundo, tá? Em qual categoria ele está inserido, qual o maior risco que pode ter se investir nesse fundo ou em qualquer um outro, tá, ativo de renda variável. Então, bora lá. Primeira coisa que a gente vai entender, tá, é as principais características deste fundo. Então, um fundo aí que é muito clássico, um fundo conhecido por milhares de investidores, tá? O MXRF11. Então, é um fundo aqui, a primeira característica importante dele, que é um fundo tipo de papel, tá? Então, esse aqui você já começa a separar fundos de tijolos e fundos de papéis, né? Um segmento híbrido, tá? Então, que vai ter algumas divisões. Eu vou trazer a carteira, a composição dele para você. Tem sim taxa de administração de 0,90% ao ano. Tem uma gestão ativa, hoje com 777.029 cotistas, tá? A quantidade de cotistas do MXRF11. Me conta aqui nos comentários, você investe no MXRF11? Me conta aí. Tá? Um patrimônio por cota de R$10,11 aqui vai ser muito importante, tá? No decorrer desta aula para você poder entender. Então, aqui as principais características do Max Renda Fundo de Investimento Imobiliário. E o portfólio, como que está distribuído o portfólio do MXRF11. Então aqui, primeiro pegando o percentual, tá, do ativo objeto. Então observe aqui que a gente tem entre crédito corporativo 49%, crédito aqui comercial 25% e residencial 24%, em caixa um valor de 3%. Então aqui está a distribuição em relação ao percentual de ativos que tem na carteira do MXRF11. Investimento por classe, tá? Então você tem aqui aqueles que estão em CRIs, Certificado de Recebíveis Imobiliários. Então a gente precisa entender aqui, olha, qual é o indexador que está no CRI. Ah, será que é o IPCA? Será que é o CDI? Será que é o GPM? Tá? Porque o risco virá exatamente destes indexadores que estão atrelados aqui, tá, ao certificado de recebíveis imobiliários. Existem as permutas, as trocas, tá? É um percentual bem menor, então é um risco de mercado. E aqui tem uma quantidade de 17% em FIIs, nós vamos ver quais são eles, tá? E aqui vem o risco exatamente dos FIIs que o MXRF11 está investido, mas é um percentual ali até relativamente bem distribuído nesta carteira e segue ali os 3% de caixa que tem o MXRF11, legal?
Então, vamos lá entender mais um pouquinho os indexadores dos CRIs. Então, você viu aqui atrás que tem 73% tá, em CRIs. Tá? E desses 73%, observe que 51% está atrelado ao IPCA. O que isso significa? Neste momento, a gente está tendo IPCA na casa de quase 6. Tá? Então, IPCA subindo, melhora o rendimento do MXRF11. No entanto, se o IPCA cair, vai diminuir a rentabilidade. Não adianta ficar chorando depois, estou frustrado, desanimado com o meu MXRF11. Não, para com isso. Tá? Você precisa entender os indexadores. A economia não é uma coisa que é um amor pelo MXRF11 ou qualquer que seja um outro FII. Ah, eu gosto, eu amo, tá? Entenda que ele tem um indexador e que se o indexador mudar, tá, muda a rentabilidade, enquanto tá, 48% é atrelado ao CDI. Então, aqui nós temos atrelado ao IPCA e este cara aqui está atrelado a praticamente a Selic. Então, você tem uma Selic alta hoje na casa de 12,65, 75 a meta ali, você está tendo uma boa rentabilidade para o MXRF11. Quando a Selic cair, prof, vai cair a rentabilidade do MXRF11, porque estamos falando de renda variável. Então, esses são os dos riscos. Tá? Você investe em um FII, tá? Que tem 73% de CRIs e que os CRIs dependem, tá? Basicamente, aí quase que tá 90%, quase 100%, né? Tirando 1% lá, pouquinho ali, 99%, tá? Depende do IPCA, tá? E do CDI, que está atrelado à Selic, e isso vai mudar de tempos em tempos, tá? Bom, aqueles 17% que estavam em FIIs, tá, que você viu na carteira, tá, eles estão distribuídos nesses outros fundos de investimentos imobiliários e 58% deles estão acumulados nestes três primeiros, tá? O SPVJ11, o LPLP11 e o GTLG11. Então, destes 17%, quase 58% está bem mais alocado, bem mais concentrado em apenas 3 FIIs ali. Então, o risco que existe aqui é o risco de mercado e aí tem que analisar cada um desses 3 principais, tá, FIIs aqui. Lembrando que é uma gestão ativa, tem um gestor por trás, tá, do MXRF11 exatamente para fazer este papel para você, para nós que somos investidores, fazer esta análise, legal? Aqui está a composição da carteira do MXRF11. O que é importante você pegar aqui, tá? O percentual, tá, do patrimônio líquido, tá, que está em cada um destes créditos, desses fundos imobiliários, desses créditos comerciais, tá? Tudo aqui, na verdade, nos CRIs, nos certificados recebíveis imobiliários, tá? Então, o percentual aqui do patrimônio líquido que você está olhando aqui nesta coluna, então você observa aqui que ele é bem diluído, então não tem uma concentração muito alta, logo para baixo aqui, olha, começa a ficar tudo abaixo de 2%, tá? Então, o maior ali é 4,53%, então, ou seja, muito bem, tá, distribuído para que evite qualquer risco. Mas, claro que isso aí pode acontecer e eu vou mostrar para você daqui a pouco o que já aconteceu ou o que pode vir a acontecer com o MXRF11. E aí, prof, quanto rendeu? Tá? Porque não dá para falar quanto vai render para o futuro, uma vez que nós não sabemos o que vai acontecer com a Selic, com o IPCA. Você viu que praticamente 99% ali dos CRIs, que são 73% da carteira, estão atrelados à CDI e ao IPCA. Se o Selic e IPCA caírem, o que está previsto para acontecer provavelmente para os próximos meses, talvez anos, vai ter uma queda na rentabilidade do MXRF11. Então, já estou avisando que se a Selic e IPCA caírem, diminui a rentabilidade do seu MXRF11. Então, se você fizer um investimento de aproximadamente R$10.000, se você tivesse feito um investimento de mais ou menos R$10.000 em 2022, tá? Em 2023, quanto dinheiro você teria ganho? Então, ou seja, quanto rendeu, tá, verdadeiramente a carteira daqueles investidores, tá, daqueles nossos alunos também, tá, que investiram lá atrás. Então, considerando aqui um ano atrás, dia 5/3/2022, comprando ali 1.096 cotas, tá, naquela época 9,12, gastando aí quase R$10.000, valor investido 9.995,52. Observe aqui que o valor reinvestindo os dividendos, então isso aqui é muito importante, olha, reinvestindo os dividendos neste um ano, um crescimento de 25%, tá? Então, ou seja, R$12.560.
12,2%. Então, se você não tivesse reinvestido os dividendos, tá, teria ali 12.439 e somente a valorização das cotas, 11.091, tá? Nesses últimos 12 meses, o MXRF11 teve valorização. Prof, vai ser sempre assim? Não. Pode, inclusive, ter quedas em relação à valorização. Eu não sei se você sabe, mas quando você investe em um fundo imobiliário, tá? Principalmente os de tijolos, você tem ali uma possível valorização ou desvalorização e recebimento de dividendos, que eu recomendo que você reinvista os dividendos. Esta valorização ela é um pouco menor, tá? Nos fundos de papéis. Então, quando a gente reinveste os dividendos, observe, né, que lá de trás, desde o dia 15/3/2022, lá você recebeu, olha, por cada cota, tá, 9 centavos. Tem gente que acha muito pouco. Nossa, prof, mas 9 centavos. Mas vá lá e faça o valor em percentual para você ver o quanto isso é legal. Eu vou te mostrar já já. E aqui vem aumentando até chegar aqui embaixo. Então, nesta metodologia, o que é interessante? Assim como eu ensino para todos os nossos alunos, reinvista os dividendos. Vá comprando uma cota, 2, 3, 4, quanto for possível, tá? Para que você crie ali o efeito de bola de neve, o efeito de juros compostos para você viver de renda lá na frente, lá no futuro. Legal? Prof, e aí? Como que eu deveria fazer uma carteira de investimentos? Não existe uma regra única que valha para todas as pessoas, mas se você é um perfil, tá, conservador que está começando agora, eu recomendo que você tenha pelo menos 50% dos seus ativos em renda fixa, Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA. Você pode ter ali até 20% em fundos imobiliários, você pode ter ações, ETFs, BDRs, para construir a sua carteira de investimentos. Prof, mas eu não sei como construir a minha carteira de investimentos. Então, faça como a Daiane, que baixou o curso Atlas totalmente gratuito. O link estará na descrição deste vídeo para você. Tem 10 aulas te ensinando como eu faço para criar as minhas carteiras de investimentos, para criar a carteira de investimentos dos meus alunos nos cursos e dos nossos clientes aqui no Excelência no Bolso. Então, é hora de você baixar esse curso e aproveitar enquanto ele está gratuito. Faça aí como a Daiane, que adorou o curso Atlas, legal? Então, nesse curso Atlas você vai aprender como construir a sua carteira de investimentos. Como eu te disse, o MXRF11 é um ativo de renda variável. Então, se é renda variável, vai ter variação. Eu trouxe para você aqui 2 cortes. O primeiro deles está em 1 ano. Então, considerando aqui nos últimos 12 meses, aquelas pessoas que investiram, tá, teve um crescimento aí de 12,09%, tá, no valor da cota, desde quando ela estava aqui embaixo até chegar aqui em cima. Mas você pode pensar assim, então vai continuar subindo assim para todo sempre? Provavelmente não, tá? Então provavelmente vai chegar ali, tá, na casa de 10, 11 reais, talvez até 12, mas, tá, observe que o MXRF11, ele já tem esse padrão ali de custar em torno de 10 reais mesmo, tá? E aí a gente olha o que aconteceu nos últimos 5 anos. Então nos últimos 5 anos, considerando aqui, pegamos a pandemia, tá, você teve uma rentabilidade, um crescimento de apenas 3,33% nestes 5 anos, ou seja, o valor que você comprou aqui cresceu somente um pouquinho. Lembrando que ele já chegou aqui, ó, no pico aproximadamente com valor de 14 reais, tá? Ele já chegou ali a ter essa valorização, que eu acho um pouco acima do seu preço sobre valor patrimonial. E por falar, né, por que eu estou trazendo este gráfico antes de mais nada, né? Para você entender que para o futuro nós estamos falando de um ativo de renda variável, tá? Então você tem que entender e criar a sua carteira de investimento bem diversificada, tá? E olhando aqui exatamente o preço sobre o valor patrimonial, olha, dá de 1,01. Não está caro, não está barato, está justo, ou seja, ele está sendo vendido pelo preço que vale o seu valor de patrimônio, seu valor patrimonial. Já expliquei aqui no canal várias vezes sobre preço, sobre valor patrimonial, depois você pesquisa. O que é importante você analisar também? Os dividendos nos últimos anos. Então, trazendo uma análise aqui desde 2016, para você não ser surpreendido. 2016, tá? Durante o ano 2016, foi cerca de 60 centavos para cada cota. Já em 2017, subiu um pouco mais para 80 e poucos centavos, depois caiu para casa de 80 centavos, chegou aqui a R$1 em 2019, caindo ali para 83, 84 centavos em 2020, 2021 subiu um pouquinho, 2022 chegou aqui
recorde nestes anos, tá? E a pergunta que a gente faz é, e aí? Será que vai ter este mesmo dividend yield acumulado? Olha para você ver, dividend yield acumulado nos últimos 12 meses de 12,30%. Eu acredito que não, tá? Vai cair um pouquinho, tá? Até mesmo a gente tem um outlier ali no ano de 2022, tá? Onde que eu estou marcando aqui, olha, o ano de 2022 foi um ponto fora da curva. Tá? E lembrando, por quê? Porque a Selic subiu, porque o IPCA subiu e a gente já sabe agora que 73% dos CRIs estão atrelados a esses dois indexadores e em 2023, 2024, se esses indexadores caírem, a probabilidade maior é que os dividendos voltem para casa aqui, olha, tá? Na casa aí de 7, 8%, alguma coisa assim próximo, talvez de 10 no máximo, tá? Então tem que entender que isso vai acontecer. Bom, e agora, o que você precisa fazer? Primeira coisa, me conta se você já investe no MXRF11, tá? E você tem uma carteira de investimentos, se não, está perdendo a oportunidade de começar agora, inclusive o curso Atlas gratuito para você na descrição deste vídeo. Você já construiu a sua reserva de emergência? Prof, não construir. Então, vá de Tesouro Selic, CDB atrelado ao CDI, com liquidez diária. Esquece fundo imobiliário, renda variável por enquanto. Depois você cria a sua carteira de investimento quando ultrapassar a construção da sua reserva de emergência. Se você sonha em viver de renda, o momento de você começar a fazer isso é agora. Então, com apenas R$10 você já investe aí no MXRF11, que vai ser uma escola para você entender na prática com um preço bacana, tá? Na verdade, tanto o valor de preço sobre valor patrimonial quanto R$10, qualquer pessoa hoje tem R$10, e aí você vai estudar, tá? E não vai perder dinheiro estudando. Eu vejo muitas pessoas perdendo dinheiro por falta de conhecimento. E aqui você tem todo o meu apoio para poder te ajudar nessa jornada de conquistar a sua tão sonhada independência financeira, viver de renda e não depender das migalhas do INSS. Dúvidas? Coloque aqui abaixo. Leonardo, muito obrigado pela sua pergunta e hoje a gente construiu aqui mais uma aula no Excelência no Bolso. Um forte abraço e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!